Salve a todos. A cultura do cosmos está na Terra. A cultura do cosmos está na Terra desde 1935. E para falar para um público-alvo específico, nós temos um formato que eu gostaria de ressaltar a importância do formato, da participação do meu irmão estudante, Roberto Sampaio, Dentinho, e dos assuntos que serão abordados no programa Cosmos, em referência à cultura do cosmos. Primeiramente, é importante ressaltar que existe uma reflexão dos assuntos históricos que são fundamentais na evolução da humanidade e é assunto fundamental para ser abordado com a visão, com a perspectiva que nos é ensinada nos livros Universo em Desencanto. Por esse motivo, é necessário falar para esse público-alvo específico os assuntos que são importantes para você que não conhece a cultura racional e os assuntos que você pode encontrar se for persistente, se for dedicado e desejar avançar nos seus estudos. Então, para falar primeiro sobre o programa Cosmos, eu queria primeiro dar os meus agradecimentos e o meu bem-vindo ao nosso irmão que vai ajudar nessa jornada de intelectualidade, essa jornada de espiritualidade, essa jornada que merece essa visão mais profunda. Meu irmão Roberto Sampaio Dentinho, estudante de cultura racional, astrólogo, terapeuta holístico, estudante de teologia e teosofia. E mais uma vez, é sempre uma honra falar com ele devido à profundidade e à beleza da história, do seu conhecimento, da sua estrada que ele assim escolheu. Então, seja bem-vindo, Roberto Sampaio. Salve, salve. Salve, salve, querido irmão. E um abraço fraternal a todos que nos escutam, trazendo essa cultura cósmica para um vislumbre na linguagem como unificadora, né? É uma cultura de unificação, né? Por isso a união dos versos. É um prazer estar com você, poder colaborar de alguma forma, né? E espero contar com o seu apoio, né? Porque você tem uma condução, você é o farol, né? Que ilumina aí a nossa viagem. Deu fé em Deus e pé na tábua, né? Como diz. Um abraço, irmão. Estamos aqui à sua disposição. Para a gente falar para o público, Roberto Sampaio, eu tenho um carinho por você tão grande, estou tão acostumado a chamar de Dentinho que agora está difícil de chamar de Roberto Sampaio. Fica difícil. Para você, meu irmão, eu tenho aqui uma proposta para a gente trabalhar junto, nos próximos programas, para falar em Cosmos, para falar de assuntos mais variados possíveis, mas todos eles pautados em história e todos eles pautados em religião e filosofia, para a gente poder talvez ver a cultura racional como, de fato, né, uma estrada de conhecimento e de esclarecimento. Então, para argumentar primeiro o programa, né, que é o modelo do programa, esse é o primeiro, e para argumentar o assunto também do primeiro programa, então, dos programas que estão por vir, a proposta do programa, eu acredito que nada mais claro do que o contexto nessa comparação dos programas da alegoria da caverna de Platão, porque eu vejo numa linguagem popular que esse período, né, de 423 a 347, período de Platão, eu acho o racionalismo dele, a proposta dele tão racional, principalmente na alegoria da caverna, e a gente vai falar com relação à proposta do programa primeiro,
fazendo essa comparação com a alegoria. E meu irmão Dentinho nos ajuda com essa revisão desses valores. Então, resumindo para quem é na linguagem popular e não tão literal, a proposta da alegoria da caverna é uma ideia de passar esse momento, né, essa reflexão dele sobre a vida como ela nos é apresentada. E ele, como um grande professor na visão ocidental até hoje, né, tão profunda na filosofia, para quem estuda filosofia, tão profunda nas nossas reflexões diárias, que ele apresenta uma proposta racional, 100% racional, como você encontra nos livros Universo em Desencanto. Então, na linguagem popular, meu irmão Roberto Sampaio, para quem está ouvindo, né, ele apresenta uma história apenas ilustrativa de um grupo de pessoas presos em uma caverna, onde as suas vidas foram sempre voltadas para esse conceito de vida. E acostumados nessa escuridão da caverna e com a reflexão das luzes que vinham de fora da caverna, essas reflexões, essas sombras que eram projetadas na parte de dentro da caverna, causavam a falsa sensação de realidade. Eu estou fazendo numa linguagem popular, né, para a gente tentar ilustrar o assunto. Então, essas pessoas que cresceram e viveram a vida inteira olhando para essas sombras, quando, por exemplo, se deparavam com as sombras de uma árvore e definiam ela como árvore, ou a sombra dos pássaros, ou a sombra da natureza, ou das plantas, tudo isso era, na verdade, uma projeção, né, na visão racional, um efeito, quando o racional superior fala sobre a sombra, né, e o efeito da sombra, falando da questão fluídica, o que eles viam nessas projeções, nesse exemplo, nessa história, era uma realidade que não era 100% exata. Então eles viam a natureza, eles viam os pássaros, eles viam as árvores em uma sombra, uma projeção de sombra. E para eles a realidade era aquela caverna. Para eles a realidade eram aquelas sombras. Até que num determinado momento, nesse exemplo, uma dessas pessoas, né, aprisionadas na caverna, consegue sair para o mundo externo, tem uma certa dificuldade ao sair da caverna devido à diferença de luz. Então ele já não vivia mais na projeção dessas sombras, se encanta com a realidade, às vezes difícil, primeiro a adaptação da visão, ele teve que se adaptar ao processo de sair da escuridão para a luz, e quando ele se adapta, quando os olhos realmente se ajustam a essa realidade, ele começa a enxergar que a árvore que ele via, na verdade, era apenas a sombra de uma árvore, era apenas uma ideia muito distante daquilo que é verdadeiro. Então, o que ele via era uma essência, era uma parte dessa realidade. Então, ele ficou encantado com essa ideia do sol e não da luz que ele via internamente, das chamas que ele via internamente. Ele ficou encantado com a realidade que ele encontrou e obviamente, nessa vontade muito grande de apresentar aos demais aquilo que ele tinha visto, ele retorna para essa caverna e tenta explicar para as pessoas aquilo que ele viu, aquilo que é de fato verdade. E nesse conceito, que a gente pode se aprofundar em outros programas, voltar a falar sobre isso, mais exatos, né, mais literais e menos assim em forma de exemplo, quando ele retorna, ele tem o impacto de tentar explicar para as pessoas que aquilo que elas estão vendo, na verdade, não é o real, né? É uma sombra da realidade, é uma distorção daquilo que é real. E a ideia desse conflito, o que é falado por historiadores e por filósofos, é que ele narra momentos, inclusive, das dificuldades que ele encontrou e os irmãos dele da academia encontraram de se manifestar e falar a verdade. Então, a ideia de morar numa caverna, a ideia de estar num mundo escuro, a ideia de ver uma ideia distorcida e a ideia de, ao se deparar com a realidade e tentar passar para os demais, também coloca a vida dele em risco. Uma realidade histórica, né? Um pouco do reflexo da vida dele. A gente vai falar isso mais exatamente o que aconteceu em outros programas, né? Mas a ideia aqui é que
o que é interessante na proposta do programa, de falar em outros programas, é que essa realidade nos foi apresentada pelos livros Universo em Desencanto. De fato, da literal comparação com essa caverna, com esse mundo que não é uma realidade de luz, com essa luz provisória, que é uma luz aparente, que é uma luz artificial. E ao se deparar com essa liberdade dessa prisão dentro de uma caverna, o estudante de cultura racional ele tem uma certa dificuldade de se adaptar à luz, de vir para o mundo exterior e enxergar a realidade da vida, e o desespero da paixão, da vontade de realmente de propagar aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está vivendo, e a dificuldade de tentar despertar aqueles que se recusam a ver a realidade. Esse conflito histórico ele se estende a outros grandes nomes, como Galileu Galilei, que encontrou as mesmas dificuldades de falar a verdade, e tantos outros nomes que a gente pode falar sobre isso. Então, a proposta do programa é a realidade que você vive, de que lado você está. Será que aquilo que você vê é realmente a verdade, ou uma parte da verdade, ou uma distorção dessa verdade? Então eu acho que refletir sobre quem sai em euforia e enxerga o mundo e lhe traz boas novas racionais, trazendo o conteúdo dos livros Universo em Desencanto, como é que você reage? Você reage de uma forma ofensiva, defensiva? Então tudo que nos foi ensinado, meu irmão Roberto Sampaio, para a gente rever esses assuntos do seu lado, tudo que nos foi ensinado foi questionado nos últimos 5.000 anos da história moderna. Uma vez já foi geocentrismo, uma vez já foi heliocentrismo, uma vez as bordas do oceano eram uma cascata e com monstros, né, marítimos, outras vezes eram só baleias. E tudo que nos foi apresentado na história, muito tempo depois, foi questionado. E o que é hoje não é amanhã. A verdade que é hoje não é amanhã. Então eu acho que na proposta do programa é trazer uma outra visão, né? E na mesma linha de Platão, de não oferecer a solução e a resposta verdadeira, mas trazer o questionamento para que você que está ouvindo possa, ao menos, se não acreditar, quando você ouvir alguém saindo da caverna e trazendo para você a informação de fora, talvez você tenha a vontade de também sair e tentar enxergar o mundo com os seus olhos e tentar talvez se adaptar às diferenças dessa luz, né, o contraste do escuro para a luz, e refletir na alegoria da caverna e o exemplo que o estudante de cultura racional atravessa nos momentos iniciais e mais à frente, quando ele realmente entende do assunto. Meu irmão Dentinho, eu passo a você aí as reflexões. Primeiramente, é muito interessante essa colocação da caverna, porque não nos passa uma linguagem assim, metafórica, né? A história da luz e da sombra, né? Isso também abrange, você falou aí do conceito geocêntrico e heliocêntrico, né? Sempre nós temos a luz e a sombra, né? Porque esse conceito é um conceito muito mais antigo, assim, de polaridades, né? O Yin e Yang, todos esses conceitos de energia abrangem essa ilustração da caverna, certo? Porque eu vejo assim como uma linguagem metafórica, ela quer nos mostrar uma realidade, vamos dizer, uma suposta realidade, né? E quando a pessoa se conscientiza, ou seja, que sai da caverna, que sai da escuridão para a luz, ela tem uma outra visão, né? Enquanto você falava, eu estava pensando na física, né? Ela tem um conceito de que a luz, ao mudar de plano, né, do elemento, por exemplo, para o líquido, do ar para o líquido, ela tem uma refração, né? Tiver a imagem distorcida, não é isso? Então, sempre que a luz muda de elemento, ela tem uma distorção, né? Ainda mais na realidade,
essas sombras que eram vistas, né, na caverna, era uma distorção da luz, né? Uhum. Então esse conceito de consciente e inconsciente, ele também sustentado pela escola, o The Center of Astrological Astrology, em Londres, né? É um centro de astrologia psicológica, em que eles trabalham muito com esse conceito de consciente e inconsciente, certo? Uhum. Então eu vejo a caverna aí como uma metáfora dessa teoria, né? Da inconsciência à consciência, vamos dizer assim, né? Porque se nós formos 1775, um físico vienense, é o Franz Anton Mesmer, ele classificou uma visão da psique como visão dinâmica, que era a visão entre o consciente e o inconsciente, né? Entendeu? E ele classificou isso como um fluido universal. Depois dessa descoberta de Mesmer, aí os trabalhos de psicologia, os 2 séculos que se seguiram essa descoberta de Mesmer, aí surgiram os gigantes da psicologia, né? Charcot, Janet, Freud, Klein, Adler e Jung. Então, todos esses vieram já desvendar esse lado inconsciente, esse lado, vamos dizer que seria o lado sombra do ser humano, né? Uhum. E aí a gente se liga àquela expressão, né? Assim na terra como no céu, ou o que está em cima é como o que está embaixo, não é verdade? Uhum. Então, essa analogia de luz e sombra, da caverna à luz, isso é uma linguagem mais ou menos assim cifrada para a gente, porque os antigos tinham outra abordagem, a abordagem filosófica, né? Inclusive a fraternidade pitagórica, né? de 675 a.C., ele já trazia esses conceitos tanto filosóficos, né, quanto dizia-se que era astronômico, mas era astrológico, porque a astrologia daquela época não era uma astrologia estrito sensu, era mais lato sensu, né? Então, na fraternidade pitagórica, a proposta era matemática, astrologia, ou como queira dizer, a astronomia, a matemática, a astronomia, a filosofia e a arte, né? E essa era a proposta da fraternidade pitagórica, né? Que sempre me encantou, porque ele já pregoava essa linguagem numérica, né? A matemática pitagórica, que define Deus como um, a humanidade como 12, o 2, né? E o universo como 12, entendeu? Uhum. Então veja aí que tudo está ligado, né? Inclusive, falando do Antigo Egito, foi lá que Pitágoras bebeu na fonte, né, dos antigos tempos de conhecimento, não é isso? Uhum. Porque quando Pitágoras percebeu, né, ao sair da juventude dele, da adolescência, ele percebeu que os ensinamentos gregos eram apenas fragmentos dos reais ensinamentos das escolas de mistério, né, do Egito. Então ele saiu de Samos, né, ilha de Samos, e teve Esparta como ponto de partida, e essa peregrinação dele durou 40 anos, certo? No Egito ele foi reconhecido pelo faraó Amasis, que admitiu a estadia dele nos templos de mistério. Então ele passou, só no Egito ele passou 25 anos. De volta à sua cidade natal, ele queria fundar essa fraternidade
para que pudesse disseminar esses ensinamentos, né? Entendeu? E, na realidade, ele teve dificuldade, como todo pioneiro nessas áreas, tem sempre inimigos, né? Então, ele foi perseguido, não conseguiu estabelecer a fraternidade, a academia dele, porque tinha perseguição de ditadores e tudo mais. E ele procurou, acho que foi a Itália Meridional, né? Que ele fundou a academia dele. Mas como ele era muito rígido na admissão da fraternidade, as pessoas, ele tinha muitos inimigos, que as pessoas não tinham paciência para seguir o ritual, né? Porque na época de Pitágoras existiam os ritos dionisíacos, certo? E os ritos órficos, que eram a sese mais discipular, mais difícil, e Pitágoras escolheu esse lado, né? Tanto é que, para ser admitido na fraternidade, a pessoa teria que passar 5 anos sem falar, entendeu? Sem questionar. É aí que era admitido como acusmático. Era um voto de silêncio, já que os ensinamentos eram orais, não era escrito, e a pessoa só recebia se tivesse essa postura, né? E por isso ele tinha muitos inimigos que não eram aceitos na fraternidade e acabaram extinguindo a fraternidade. Dizem que ele foi morto, mas na realidade ele fugiu para a ilha, uma ilha, Metaponto, e diz que viveu o resto da vida dele lá, certo? Então os conceitos pitagóricos já estão presentes na astrologia. Aliás, já é a base da astrologia, né? Porque como Pitágoras aprendeu no Egito que os planetas eram deuses celestiais, entidades cósmicas que obedeciam a uma certa harmonia, percebe? Então ele aprendeu no Egito isso. Então ele foi trazendo esse conhecimento de que Deus podia ser representado pelo número 1, a humanidade pelo número 2 e o universo pelo número 12. Por que 12? Porque é derivado de 3 vezes 4, 4 elementos e 3 mundos. Veja bem que, inclusive, Platão já falava dos 3 mundos, né? O mundo rationabilis, o mundo sensibilis e o mundo vegetabilis. Isso na quirologia, que é o estudo das mãos, essas 3 medidas são expressas. Os dedos representam a parte superior, o rationabilis, né? Entre a base dos dedos e a linha da cabeça é o mundo sensibilis, que corresponderia ao nosso conhecimento racional, ao astral superior, né? E abaixo da linha da cabeça até ao pulso, que é a terceira dimensão, seria o lado vegetabilis, né? O lado material. Então você nota que esses conceitos são tão antigos, né? Os conhecimentos pitagóricos já revelam isso aí. E como foi que isso veio? Você vê que esse período do surgimento da escola pitagórica, ele surgiu sobre uma conjunção poderosíssima. Talvez ela não se repita, daqui a 4.000 anos ela não se repita. É a conjunção chamada Grande Tríplice, é a conjunção de Urano, certo? Plutão e Urano, Plutão e Netuno, certo? Que são os 3 planetas geracionais. Então, como eles têm órbitas diferentes em termos de tempo, dificilmente essa conjunção vai acontecer. Assim, calcula-se por efeméride que talvez daqui a 4.000 anos, certo? Mas isso é uma suposição, não há uma certeza. Só que nesse momento cósmico, vieram ao mundo os grandes, eu não digo nem iluminados, né? Porque os iluminados todos nós somos, certo?
quando você distingue astronomicamente um astro luminoso de um iluminado, certo? Há uma diferença muito grande. Então, quando a gente quer, vamos dizer assim, as pessoas pretendem se colocar como seres maiores, eles dizem ser iluminados, né? Eu não vejo nenhum, todos nós somos iluminados. A verdade seria o ser luminoso, né? Que na literatura psicológica é o luminoso, né? Então, é o que tem luz própria, né? E por isso que a cultura racional pretende, através da cultura racional, desenvolver essa luz própria que nós temos, que é a consciência, que é o raciocínio, que é a glândula pineal, entendeu? E você vê que tudo circula em torno desses ícones, vamos dizer assim, né? Esses símbolos que estão até bem claros do latim, que a parte racional e a parte animal e a parte vegetal é tão racional em 325, né? É tão claro, é tão nítido que esses movimentos já eram um indício da fase racional à frente, né? Anos à frente. Isso. Porque só esse complemento aí que você trouxe. Veja que essa conjunção, a grande tríplice, que ocorreu nessa fase de 675 a.C., essa grande tríplice, com ela vieram ao mundo os seres mais iluminados, vamos dizer assim, ou luminosos, né? Pitágoras, propriamente, Buda, Mahavira, Lao Tse. Então, por que esses seres vieram antes de Jesus? A pergunta é essa. Porque como ele viria para trazer uma outra, o amor, vamos falar a linguagem normal. Esses seres que saíram da Idade Média, da pré-história, ainda estavam muito carregados, 100% animal, tá entendendo? Então esses seres que vieram antes de Jesus, vamos usar um termo, vieram abrir o caminho, vieram, vamos dizer, domesticar o animal, certo? Porque o racional mesmo diz: monstro, monstrinhos, monstrengos, monstrões e monstrodontes. Eu achava essa classificação racional tão engraçada que eu tentava assim elaborar o que seria isso, né? E a gente vê na antiguidade, já tive uma época que as pessoas tinham um porte gigantesco, né? Civilizações apareceram e desapareceram. Sim. Mas tudo isso, como o racional superior fala, tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário existir para a lapidação do ser humano. Ou seja, para o progresso, porque a lapidação é um progresso. Vai se lapidar uma pedra para que ela chegue ao seu valor, ao seu brilho, não é isso? E no conceito, e o racional escolheu. No conceito racional, o que é interessante, a razão da gente fala do programa ainda a proposta do programa, falar sobre essa estrada histórica, né? e não teórica, né? Uma estrada que realmente é comprovada, né? Que nós habitamos esse planeta em fragmentos de conhecimentos e por ângulos e por eras com perspectivas diferentes. Então você associa aí um ponto importante, o momento do racionalismo, né, do crescimento do intelecto e do entendimento do universo, num ângulo muito mais elevado. Você vê 423 a 347 a.C., muito mais elevado do que os anos posteriores, né? As reflexões do universo, os entendimentos dos planetas, a visão da vida da forma mais profunda. E esse questionamento da caverna, ele só nos traz a mesma reflexão. Que certeza você tem da sua verdade, se essas verdades com o tempo mudam radicalmente, né? Que certezas você tem quando alguém te apresenta uma verdade e você simplesmente nega sem qualquer argumento lógico? Você está apegado
a uma projeção de uma verdade, de uma suposta verdade, onde todos os 8 bilhões de seres humanos têm as suas certezas absolutas, né? E quando você traz uma proposta diferenciada, quando você traz uma argumentação diferenciada, se não é natural, inclusive faz parte da escola de Platão, de apresentar não só a solução, mas ajudar no questionamento, né? Ajudar não apresentando a resposta, mas apresentando o caminho para a resposta, para que não cause um bloqueio e para que não cause uma certa descrédito, desconfiança. Ele apresenta essa proposta, né, de entender a vida, aonde ele, o liberto da caverna, o professor, que aprende com o conhecimento, né, e essa é a razão dos efeitos da educação e da ausência da educação em nossa natureza, que é do conceito de Platão, e a ideia de apresentar, né, que o que era apresentado, parafraseando, né, exatamente o que foi apresentado, que antes, né, eles eram apenas meros fantasmas. Ele está falando das sombras, né, e agora estão mais perto da natureza real do ser. Nada pode ser mais racional no conceito histórico desse período do racionalismo, né? E nada poderia ser mais justificável, como você falou, de que esse momento não surgiu do nada, não caiu de paraquedas, né? Ele foi beber nas fontes do Antigo Egito, né? E pela visão da cultura racional claramente definida, o Antigo Egito é, na verdade, o fragmento do que sobrou, né? O resto do resto, né, digamos assim, do alfabeto artificial. E o que é impressionante é que como é que em 3000 a.C., né, até o ano 347, essas reflexões eram tão profundas, e depois do ano 0 nós caímos em uma escuridão de, digamos, de 1800 anos, né? As reflexões, a gente até mencionou, né, no caso de Galileu Galilei, com medo de falar a verdade. Esse medo de falar a verdade se tornou uma realidade depois do ano 0, né? A gente já sabe que a pressão desse berço do conhecimento já mudou radicalmente com Roma, né? E tudo isso que era conhecimento foi perdido, foi ignorado, mas os fragmentos apontavam para uma natureza racional. Tanto é que a palavra animal racional tem a origem nesse berço, né? E você falou tão racionalmente no latim do que é racional e do que é animal e do que é vegetal, que é tão racional nos conceitos de evolução racional, da origem da palavra animal racional. Você falou e definiu muito bem da parte espiritual, da parte sensível, daquilo que foge à nossa realidade, que hoje claramente nessa nova geração nós percebemos isso através das religiões e das seitas, né, que existe algo além, muito além da matéria orgânica, e nós todos, nos últimos 5.000 anos, embora nos períodos iniciais nós tínhamos muito mais profundidade nos seres espirituais, a gente se apaga por completo no fim do Egito, né, até o ano 0, e ela renasce uma nova jornada mais seca, mais distante do universo platonista, do universo da escola filosófica e das origens do Egito, até a era, vamos dizer assim, da Idade Média, numa total ignorância em termos de universo, né? Os questionamentos voltam para a cultura racional hoje definir exatamente, né, o porquê desses movimentos, o porquê dessa necessidade do racionalismo, o porquê desses conceitos de que nós não somos os verdadeiros portadores da verdade, mas são ao menos são meras reflexões e distorções da verdade, que a luz verdadeira não é essa que nós estamos vendo, não é isso, Dentinho, não é mais racional, nada mais tão claro, né, no racionalismo grego, de que dizer que naquela época, olha só, são 300, vamos dizer, são 400 anos a 300 anos antes de Cristo, né? Nos últimos 2.500 anos, uma reflexão profunda racional da palavra animal racional até a reflexão de universo, né? Sim. Você vê que nessa estrada
que é longa, né? Você vê que a cultura racional, trazendo atualmente, vamos dizer, na nossa era contemporânea, né? Ela trazendo todos esses conceitos que já existiam, certo? Quando o racional fala dos três mundos, o mundo racional, que é a raiz mestra da fecundação de todo o universo, é a causa, né? Porque não há efeito sem causa. Então a cultura racional define o céu dos católicos como mundo racional. É como nós dizemos comumente, o racional deu nome aos bois, né? Ou seja, aí ele fala do astral superior, que é um plano de cósmico que tem suas incumbências, né? E tem o astral inferior, que é o plano material que nós vivemos, dividido entre seres visíveis e invisíveis, não é verdade? Uhum. Então a cultura racional vem, eu quando converso com as pessoas sobre a cultura racional, aí as pessoas dizem, mas esse conhecimento vem de Deus, entendeu? Eu digo, quem poderia explicar a origem? O racional diz isso claramente, é só quem viu fazer ou quem fez, certo? Nós, às vezes, uma transformação material numa cidade, em pouco tempo, quem não viu fazer, não sabe como foi feito aqueles viadutos, aqueles túneis, vamos dizer assim. Mas sobre a origem, só quem pode descrever com base lógica é quem fez ou quem viu fazer. Então eu costumo dizer que a cultura racional dá nome aos bois. Sim. Ao ser que a gente chama de Deus, a cultura racional chama de racional superior. E essa constatação, ela já vem de Einstein, certo? Quando foi indagado quem era Deus, ele respondeu que era um poder raciocinante superior que se expressava através de um universo incompreensível, certo? Então, literalmente, sem ler o Universo em Desencanto, ele classificou Deus como racional superior, né? Sim. Percebeu essa? Então, o racional superior, quando se apresenta como a cultura, a verdadeira origem da humanidade, porque tem outras origens, né? Da mesma maneira que o que mais se discute hoje em termos de criacionismo e evolucionismo, a cultura racional junta os dois, entendeu? Porque uma coisa não pode existir sem outra, certo? Uhum. Então aí é onde entra o que o racional chama de base e lógica, certo? Base e lógica. É por isso que ele diz, quem me provar e comprovar quem eu sou e de onde eu vim e para onde eu vou, com esse eu estou, que é o racional superior. Então, é o verdadeiro nome de Deus, né? É o nome. Porque aí pergunta, quem é Deus? Agora, Deus é Deus. Agora deixa eu só fazer uma leitura do assunto que você falou. Uma leitura em tempo real, então a tradução talvez não seja perfeita, mas eu vou fazer a leitura sobre Albert Einstein. Você mencionou isso e inclusive as referências do Deus de Spinoza, né, que ele tem essa inspiração. Ele diz o seguinte, a religião do futuro, a você ouvinte aí, Albert Einstein, do essay de Albert Einstein, né? A religião do futuro será uma religião cósmica e deverá transcender o Deus pessoal e evitar dogmas e teologia, cobrindo ambos, o natural e o espiritual. Deverá ser baseado no senso religioso crescente da experiência de todas as coisas naturais e espirituais no sentido de unidade. E quanto mais a evolução espiritual da humanidade avança, mais certo eu tenho para mim que o caminho genuíno da religiosidade não reside através do medo da vida ou do medo da morte ou da fé cega, mas através da luta pelo conhecimento racional. Esse é do essay de Albert Einstein, que fez parte de um trabalho apresentado que eu publiquei há 12 anos atrás na SCTV,
falando sobre a evolução da glândula pineal. Então você vê, ele estava tão ligado nesses movimentos sensatos, e a cultura racional ela se aplica exatamente nesse conceito, unindo o espiritual com o material, unindo o conceito racional da evolução do ser humano, não se baseando na fé cega, que é o argumento principal da cultura racional, não se baseando na religiosidade, que é o argumento principal da cultura racional, trazendo o natural e o espiritual no sentido de unidade, porque de fato são ambos a mesma essência, né? A mesma origem. E ele transcende, sem dúvida nenhuma, porque ele não tinha essa visão de religião ainda, né, correta. Então ele traz como a religião do futuro, transcendendo o Deus pessoal, olha que profundo, né? E evitando o dogma e teologia, que é a tua estrada, né, dos seus conhecimentos. Então é muito mais óbvio que o estudante de cultura racional hoje, ele está muito mais próximo de Albert Einstein e de Platão, digamos assim, do que qualquer outro segmento que ele considere religioso, né? É verdade. Você inclusive citou o Deus de Spinoza, que é também maravilhoso aquele trabalho, né? Por isso ele foi o quê? Ele foi banido, ele foi perseguido, por levantar um conceito, né? Você vê que dizem, né, que o Einstein falou que a religião sem a ciência era paralítica e a religião sem a ciência era aleijada, não iam a lugar nenhum. Aí está mais uma fórmula de unificação, de unir os versos. No conceito de energia, se você for ampliando, você chega à energia pura. Tudo é energia. O racional diz isso. No linguajar, numa forma simples e humilde, sem ser quântico, vamos dizer assim. Porque a física quântica, ela se aproxima muito mais do misticismo do que o misticismo, que o materialismo. Ela tenta fugir, de um caminho e retorna para o outro, né? Diz que o materialismo morreu por falta de matéria, né? Então o homem já chegou na medicina quântica, né? Na visão ampliada, você vai ampliando. O átomo era considerado a menor partícula da matéria. Hoje não existe mais, porque ele foi dividido, então, pela lógica, não é mais átomo, é tomo, né? Porque o A age como uma negativa, né? Átomo indivisível, e ele foi dividido. Aí se você for ampliando os elétrons, vai chegar na partícula que eles chamam de cordas, né? É uma onda de energia, tudo é energia. Então a cultura racional traz a união dos versos, porque na realidade a religação, certo? Por que todo mundo está procurando religião? Porque está todo mundo desligado. Né? Por que se procura as drogas? Porque as pessoas estão desligadas. Então, a ligação é com a origem, é com a natureza. Então, você vê esses questionamentos, essas evoluções. Quando o homem achava que o Sol era o centro, a Terra era o centro do universo, o geocentrismo, né? Uhum. Entendeu? Quando ele concebeu um heliocentrismo, ele já evoluiu, certo? Porque, inclusive, a astrologia recebe críticas por acharem que a astrologia é geocêntrica. A astrologia não é geocêntrica, ela é antropocêntrica, porque ela estuda o ser, certo? E aonde ele está é o centro, percebe? Então, a astrologia recebia essa... A astrologia ainda acredita no geocentrismo. Não, senhor, a astrologia acredita no antropocentrismo, porque o estudo verdadeiro é o estudo do ser, é o homem como epítome, né, da criação, vamos dizer assim. Certo? Então a cultura racional, para mim, ela sintetiza, certo, esses conhecimentos filosóficos na linguagem do povo. Sim, numa linguagem Por isso popular. Que o racional é simples, a cultura racional é simples e humilde. Ainda diz assim,
Não ofende, não ataca e não humilha. Só chama de bicho, animal. Não, mas ele tem períodos. Eu acabei de fazer uma leitura de um capítulo agora, há pouco tempo antes do programa, e ele faz uma menção que a vida é etérea, né, e transmutável. Então, só mesmo uma consciência superior para poder provar, né, por A mais B, em diversos livros, mesmo com a linguagem tão simples em alguns momentos, e às vezes profunda em algumas passagens, em alguns parágrafos, e somente uma linguagem de um outro ser superior a tudo isso para definir o próprio conceito da evolução da vida, inclusive no aspecto espiritualista, no aspecto religioso. Então, como disse Albert Einstein, ele deveria transcender o pessoal, né, o Deus pessoal criado, deveria evitar o dogma que ela evita, deveria evitar a teologia, né, ela aborda e ela não entra em conflito. E como disse mesmo Albert Einstein, cobrindo os dois, o natural e o espiritual, é exatamente o que a cultura racional faz. Ela cobre o natural e cobre o espiritual. Ela vem desse senso crescente, exatamente como ele descreveu no essay dele, né? Religioso, né? Nessa experiência de todas as coisas, com um sentido de unidade, exatamente o que ele descreveu, porque a relação de explicação, eu acho que, na verdade, a dificuldade da pessoa hoje acadêmica, né? Que ela lida com alguns assuntos de forma tão metódica, às vezes estão nesse conceito da caverna, né, olhando essas sombras e acreditando que aquilo é a verdade absoluta, e eles não percebem que a própria ideia, por exemplo, do Big Bang, o próprio conceito da metafísica é cultura racional. Então ela transcende o espiritual, ela transcende o material, e ela segue, sim, sem dúvida, exatamente como o essay de Albert Einstein, né? Passando por essa ideia de religiosidade, não apresentando um medo da morte, ou um medo da vida, ou a fé cega, exatamente como ele oferece. Então ele estava em busca do Deus de Spinoza, mas ele narrava claramente a cultura racional, sem ao menos conhecer que ela estava na Terra, talvez sentindo as influências, né, desses movimentos, né, racionais, essa energia falando mais alto no plano terreno, né? E quando eu vejo os conceitos do racionalismo grego, a gente sabe que esse berço de trazer a ideia de animal racional é uma inspiração, porque é lá que surgiu isso, né? É uma inspiração, é uma conexão com o mundo superior, porque somente para definir a palavra animal, da parte que nos rege, da parte deformada, e a parte racional, que é a essência verdadeira, que até hoje tão dificilmente interpretada sobre a ideia de racional, e principalmente a ideia de raciocínio, né? O mais difícil ainda é separar o conceito de pensamento e raciocínio. Então, o acadêmico que encontra a cultura racional, ele vem cercado com essas bagagens da caverna de Platão, ele vem cercado de falsas certezas, né? Por exemplo, a expansão do universo e o Big Bang é uma falsa certeza. Ele tem a sensação de expansão, mas isso depende de uma perspectiva. A perspectiva de quem? De quem está vendo partir ou de quem está vendo retornar? Qual é o ângulo? De que lado você está nessa estrada, né? Porque do lado de cá, quem vê um deslocamento indo longe de você, ela está indo, mas do lado de lá ela está vindo. Então eu acho que tudo é uma questão de entendimento, que a cultura racional ela vai abordar da forma correta, na linguagem correta, porque ela não é para o público acadêmico, muito embora ela atenda em alguns momentos esse público. Ela não é para o público religioso, muito embora ela atenda esse público. Ela não é para o público filosófico, muito embora às vezes ela atenda esse público. Então ela é para todos. E se você que é acadêmico ou que de repente segue uma jornada espiritualista ou religiosa durante muitos anos, e se der essa oportunidade, como a caverna de Platão, e permitir com que esses libertos, que são os escravos libertos, estudantes de cultura racional, que possam ao menos te apresentar, né, essa ideia de que você possa sair dessa caverna, você vai encontrar esse conflito de diferença de luminosidade, essa escuridão que você se acostumou, essa luz
dessa sua lareira, do seu fogo que mantém essa caverna iluminada com baixa iluminação, vai causar um choque nesse impacto, saindo para essa luz intensa de um dia de sol intenso. Você vai ter uma adaptação com um período de estudo e de leitura, e aí sim você começa a enxergar esse Deus que tanto foi narrado por Albert Einstein, o questionamento dos grandes cientistas atuais, de tentar entender a vida de uma forma muito mais lógica e talvez entender que a cultura racional, eu estava falando hoje aqui em casa sobre isso, a cultura racional define o Big Bang antes do Big Bang existir. A expansão do universo antes da expansão, da teoria da expansão do universo ser ao menos questionada. Então, se em 1940 esses cientistas tivessem se inspirado no livro Universo em Desencanto, as pesquisas estariam bem mais avançadas, né, do entendimento do universo, da formação do universo, da formação da vida terrena, que é muito difícil hoje negar, né, graças aos estudos avançados da metafísica, negar a origem da vida, graças ao entendimento da energia num nível muito mais além de prótons, elétrons e nêutrons, no nível subatômico, né, na ideia dos bósons de Higgs. É muito mais interessante hoje você definir o universo como energia, o ser humano como uma fonte de energia, a vida terrena como fragmentos de uma energia superior, e para falar mais ainda do astro-rei, né, dessa origem energética, da fonte de vida que alguns definem como limitada, certamente limitada, né, com um tempo de vida curto, certamente com a sua importância no universo. Então, tudo esse conceito científico caminhando na direção certa, vão chegar à conclusão de que a verdade já estava na Terra desde 1935. E eles vão avançando e vão lamentando que esse desespero acadêmico de Albert Einstein de descrever a cultura racional, talvez seria saciado, né, se ele pudesse rever os conceitos do universo, o entendimento da energia do universo, lendo o livro Universo em Desencanto. E é interessante isso que você está falando, desculpa aí, caiu aqui os livros. O que você está falando é muito interessante, porque esses conceitos vieram do pensamento e da imaginação, não é isso? Uhum. Porque a fase racional que nós estamos divulgando é a partir de 1935, mas esses conceitos filosóficos, astronômicos, né, eles vieram pelo pensamento e pela imaginação. E hoje os estudantes às vezes fazem confusões, né, desdenhando, menosprezando a cultura do pensamento. Uhum. Então, eu vejo tudo como um tecido contínuo, né, da evolução, uhum, certo? Está tudo interligado. É um tecido. E aquela parte do primeiro volume que chama Advertência, não é isso? Uhum. Ele diz assim: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida, certo? A vida tem suas organizações bem claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no degladiamento e na degladiação da vida. Frase muito profunda em termos de organização da vida terrena após o alfabeto, até antes e depois do alfabeto artificial, né? Porque a vida se reorganizou. E é interessante dizer, ela se reorganizou, porque inicialmente ela foi organizada, né? A vida deformada aqui terrena, ela foi organizada de modo que a gente pudesse evoluir e retornar. E depois de se desorganizar, com o avanço do alfabeto artificial e com a extinção dessa civilização, ela retorna se reorganizando. Então ela de fato é uma organização de seres, onde os seres orgânicos, nós, né, lutamos nessa vida material, essa é a degladiação, tentando se manter
estabilizados, equilibrados, né? Essa vida totalmente voltada para o conflito, né? Então a fase inicial, isso é uma amostra da tal profundidade do primeiro volume da obra, daqueles que zelam pelo avanço, né, do conhecimento, sem notar as coisas mais belas e mais profundas nos passos iniciais, né? A cultura racional é muito profunda, desde as suas primeiras folhas, antes dos primeiros capítulos, né? A definição do ser humano como um bicho, né? E a definição dos crimes cometidos contra as leis naturais é muito, muito profundo. Deixa eu fazer só uma vírgula com relação ao essay também, né? Do filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson. Ele faz um comentário que define a cultura racional para quem avança nela, para quem decide ficar nela, né? A mente, parafraseando aí o Ralph, a mente, uma vez expandida a uma nova ideia, nunca retorna às suas dimensões originais. Ou seja, uma vez que você aprende e entende a cultura racional, e ela não de forma teológica ou teórica, mas na prática, a realidade da cultura racional, jamais a sua mente voltaria a ver a vida, né? a ver a formação da vida e o universo da mesma forma, né? Com certeza. Aí nós precisamos chegar aonde? Precisamos chegar na Renascença, né? A Renascença trouxe toda essa... Leonardo da Vinci, com seus conceitos transcendentais, né? Precisamos de todo esse período de tempo, né? Para poder evoluir, para poder se lapidar, para poder estar preparado para receber, entendeu? Inclusive, eu tenho não é um conceito, é uma visão assim. Veja bem, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, astronomicamente classificada, certo? Uhum. Imagina uma de primeira, percebe? Uhum. Como existe aos bilhões, e galáxias, aos bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas. Então, veja bem, quando nós saímos do mundo racional, descemos, né, a explicação mais simples, uma parte da planície racional que não estava preparada para o progresso se deslocou. Mas nós estamos falando de energia, não estamos falando de matéria. Uhum. E como é que uma parte energética se desloca? Ela muda simplesmente a vibração, certo? Se eu mudar a vibração de um estado de matéria da água, do gelo, ela vai para a água e depois ela vai para vapor, não é verdade? Uhum. Se eu mudar o estado, então nós mudamos. Aí eu vim observando isso, um universo desse tão grande, né, cara? Um universo desse fantástico, com bilhões de galáxias, com sóis de primeira grandeza. Então eu acho que essa saída, essa queda, é assemelhada a uma infecção do corpo. A pessoa de repente tem uma infecção em uma parte do corpo, aquela parte não está mais vibrando em harmonia celular, não é isso? Uhum. Então ela entra numa decomposição, mas na realidade eu acho que nós ainda estamos dentro do mundo racional. Sem dúvida do micro ao macro, entender o universo é tão complexo quanto entender o corpo humano. O corpo humano, na verdade, eu falei durante muitos anos essa questão equivocada de se apresentar na primeira pessoa do singular, né? Eu sou o Wilson, né? Primeira pessoa, você é, né, o Roberto Sampaio. Definição também do seu lado, primeira pessoa, do seu lado. Então, falando na questão individual, a pessoa se esquece que primeiro ela não domina o próprio órgão, né, interno que ela tem. Ela não domina o coração, ela não tem ordem sobre o coração, ela não tem ordem sobre o pulmão, não tem ordem sobre os rins. Eles já são independentes por si, já mostram independência. E nesse exato momento existem bilhões de seres vivos, digamos assim, de gênero, número e grau, fazendo algo no seu corpo pré-definido desde o berço, né? Células aferentes e referentes, defesa do seu corpo, circulação. Então existem bilhões de seres de vida independente formando um só corpo. Então, observando o universo do micro ao macro, o universo é um corpo. E esses planetas, né, seriam
esses seres humanos, né, caminhando dentro desse corpo de forma independente. E do micro ao macro, o universo é também um fragmento. Então, quanto mais eu me aprofundo e desço do mundo racional na visão do universo, o universo é um pedaço do mundo racional. E descendo na condição do universo, olhando para o sistema solar é um fragmento do universo. E o planeta Terra é um fragmento do sistema solar. E o ser humano é um fragmento do planeta. E essas células são fragmentos do corpo humano. E quanto mais você avança, mais você vê, do micro ao macro, né, que os bósons de Higgs são totalmente independentes dessas células, que são independentes desse corpo. Então, cada ponto de energia atômica, física, quântica, da onde você definir, cada ponto de vida desse é um fragmento de energia do mundo racional. E essa visão é tão profunda e tão complexa que um ser humano pensador, um ser pensante, vai encontrar dificuldades de entender o universo, porque ele primeiro tem que entender as origens do universo. E a origem do universo, como já aponta o Big Bang, não tão equivocado assim, ela vem de um conceito de energia. E o grande conflito dele é que nada vem do nada. É um conflito histórico e é um conflito científico. Então, para definir que esse universo veio de uma energia e ela explodiu, tem que definir o que era antes da explosão. E esse questionamento científico só vai levar ao mesmo ponto, que o universo surgiu de energia e foi criado por energia, e consequentemente os seres que aqui vivem nesse universo também são criados da mesma energia. E o que é difícil para o ser humano conceber é que esses seres tão absolutamente independentes não têm a mesma história. Está aí a explicação do Sol, né, que você definiu bem, e a deformação do mundo racional. A vida não é produto da mesma origem, mas de dois atores principais dessa história, né? A planície racional e o habitante do mundo racional. Então, entender essas duas formas de energia que são absolutamente diferentes, que têm formações diferentes, que têm funções diferentes, que têm uma interdependência um do outro, né? O habitante do mundo racional com a planície racional, formando um universo absurdamente belo, complexo, porém deformado. E quando a ciência observa a origem do universo, só leva a uma conclusão. Isso vai chegar mais à frente a grandes nomes, né, da ciência, para apontar que a cultura racional sempre soube e sempre mostrou que a origem do universo é a energia racional. Então, antes era muito complexo. Antes, ler o livro Universo em Desencanto e falar do mundo racional, a pessoa tinha um conceito, né, de um planeta, de um disco voador. E hoje, com a ciência e com a metafísica avançando nessa direção, com os conceitos de Albert Einstein como a base, né, de toda essa teoria quântica, é muito mais simples de dizer que nós estávamos cientes da verdade. E nós sim, os escravos libertos dessa caverna de Platão, aonde nós fugimos dessa realidade aparentemente tão vívida, tão natural para a gente, fragmentos de conhecimento, fragmentos e projeções espirituais nas paredes das cavernas, a tal ponto de que, ao nos deparar com a luz, foi difícil para cada um de nós, né? É um processo de adaptação, e à medida que nós vamos vendo o mundo, nós temos mais e mais interesse de apresentar àqueles que estão presos na caverna a realidade do mundo. Olha, existe um mundo lá fora, existe uma outra luz, que é essa luz que você tem hoje artificial, essa luz que você tem hoje dentro da caverna, né? Feito pelas chamas da sua lareira, do seu fogo, das tuas tochas, né? Existe uma força muito maior, e a vida é muito além daquilo que você percebe. E a gente sabe que parte dessa caverna, quando mostra essa alegoria de Platão, parte dessa caverna não vai aceitar a realidade, porque tem medo da verdade, porque tem medo de mudar uma vida, né, de conceitos e de mentiras e de fantasias. E aqui o mesmo convite de Albert Einstein, né, para quem é interessado em tentar expandir e sair da caverna, a frase de Albert Einstein, que condenar sem investigar é o ápice da ignorância. Mais uma vez, de Albert Einstein, condenar sem investigar é o ápice da ignorância. Então, você que ainda não estudou o livro Universo em Desencanto, ou que teve uma péssima
visão e entendimento, porque alguém de repente não colocou da forma que você deveria entender, na linguagem que você deveria se identificar melhor. Faça um convite assim como é o meio acadêmico, de se dedicar ao conhecimento, estudar o conhecimento e tirar suas conclusões, ao menos quando você tiver o básico, né? Pelo menos isso. E eu acredito que nesse convite, né, de Albert Einstein, antes de você condenar a cultura racional, pelo menos investigue. E não é estudando um livro que você se formará em medicina. Você precisa de anos e anos de estudo e dedicação para entender de medicina. E se você disser assim, eu não tenho tempo para isso, eu prefiro ficar na caverna vendo os fragmentos da minha realidade, então a gente compreende. Mas o convite é claro, que a cultura racional está além das expectativas acadêmicas, cada vez mais próximo em todos os aspectos. Agora, as questões de vida após a morte, com as investigações que têm sido feitas, com o desenvolvimento, nesse avanço das pesquisas da glândula pineal que tem sido feita, com o entendimento da espiritualidade como parte da ciência hoje, né, o que tem um conflito apontando a fonte de energia da vida. Então tudo isso que vem avançando só aponta para uma diferença de realidade, e as pessoas às vezes têm dificuldade de sair da caverna, têm dificuldade de olhar para uma nova luz, de viver uma nova realidade. E isso é só inicial, depois você vence isso. E essas mentiras, essas distorções, que aliás, distorções históricas, mais uma vez, o geocentrismo e o heliocentrismo foram choques radicais. Eu acho que estar na posição de Galileu Galilei é complexo, né? Você definir mentiras e aceitá-las só para não ter que pagar um preço mais alto por isso. Eu acho que viver como Nikola Tesla viveu e tentar entender o universo, entregar nas mãos de um matemático, né, para tentar definir ou explicar coisas que ele não consegue através de cálculo matemático. Talvez aceitar essa ideia já é tão complexa, né, de apresentar o heliocentrismo sem ter equipamento para isso, né, baseado em projeções e sombras. Eu acho que tudo isso é uma questão de momento, onde por um momento você acreditou em alguma coisa e por outro momento outras coisas virão. Acho que Platão tinha essa necessidade de mostrar para as pessoas que ele, como professor, ele está ali para apresentar um caminho, uma saída, uma nova perspectiva, e que não é tão simples assim a pessoa simplesmente dizer, eu vou abandonar os meus princípios, o que eu faço agora? O que eu faço quando eu tiver de explicar o Big Bang, que eu não sei ir além do Big Bang? Os estudantes de cultura racional sabem. Como é que eu faço para explicar a formação da vida do animal racional? Ou como é que eu explico o conceito, né, grego da palavra animal e da palavra racional? E quando ele entra nesse estado de contemplação, de dizer o que eu estava procurando, né, está aqui nesse conhecimento, isso não é uma religião, está muito além, como o próprio Albert Einstein fala, além e muito além da questão religiosa, unindo ambos, o espiritual e o natural. Ele vai entrar na questão científica, ele vai entrar na questão acadêmica, de nível subatômico, né? Ele vai entrar na questão filosófica, ele vai falar do éter, ele vai falar da transmutação. Eu acho que todo esse conceito energético é tão profundo que a pessoa que fez uma leitura rápida de um parágrafo que eu fiz hoje, etéreo e transmutação, é muito nítido isso. É muito nítido que o ser humano ele tem uma origem muito além desse universo. A nossa história apresenta isso, né? Os fragmentos da história já são muito claros desde o Egito Antigo. Então, para falar do Egito, irmão Roberto Sampaio, a gente tem aqui um slide, né, onde a gente separou um assunto importante, onde a glândula pineal ela tem o seu recomeço. Eu chamo de história moderna, né, porque a história que a gente realmente conhece é muito antes dos fragmentos do alfabeto artificial. Então, a gente está falando de um período, né, de 3.000 a.C. a 5.000 anos atrás, que são os fragmentos que a gente tem hoje. E nesses fragmentos existem dois pedaços da história que a história tenta explicar. O primeiro pedaço é o desejo, o interesse
e a importância da glândula pineal no Egito Antigo. Esse é o assunto desse programa, né? E o segundo polo, né, a necessidade de conexão com o Sol, que é esse astro-rei, né? Então essa definição da glândula pineal e do hipotálamo tão definido como o terceiro olho, o desenho exato com a questão médica apontando para as áreas do tálamo, do hipotálamo, né? Da glândula pineal, e essa diferença de entendimento dos lados, né? Esquerdo e direito, do lado que relativa o lado direito o Sol e do lado esquerdo a Lua, é absolutamente racional na formação do universo. Agora a gente está falando de história, né? E ao mesmo tempo está falando de religião, porque a gente está falando do Egito Antigo, onde essa ideia do olho de Eru, que é o olho esquerdo, a representação do Kemet superior, que é a Lua, e o lado direito, né, que é a representação do Kemet inferior, que é o Sol. Então nós temos aí um fragmento dessa história que se perdeu lá do Egito Antigo, concentrando a atenção no hipotálamo, na glândula pineal, concentrando a relação da pineal com o Sol e com a Lua, que é 100% cultura racional, né? E falando que essa relação dos deuses, né, já desde os grandes faraós, com a glândula pineal, com a conexão com o olho de Horus, né, para afastar os seres espirituais maus, né? Olha que assunto racional, meu irmão Roberto Sampaio. O Egito Antigo, né, com base profunda na formação da vida no ângulo racional, né? A gente está falando de cultura racional, falando do Sol, falando da Lua e falando da glândula pineal. Muito bonito, muito interessante isso aí. E, inclusive, essa linguagem cifrada, né, da egípcia, as pirâmides, por exemplo, a base, né, que é o quadrado, representa as 4 formas de conhecimento: arte, religião, filosofia e ciência, né? Uhum. E os triângulos, né, que é uma das formas mais perfeitas geométricas das figuras, o círculo, o semicírculo e a cruz, né, que são símbolos astrológicos. Você vê que os símbolos astrológicos, o alfabeto astrológico, basicamente os planetas círculo, semicírculo e a cruz. O círculo representa o Sol, o espírito, e o semicírculo, que representa a alma, né? Uhum. E a cruz representa a materialização. Ou seja, quando nós nascemos nessa dimensão, nós logicamente somos crucificados. Ou seja, descemos em forma de obelisco, né, de um raio vertical, formando o eixo central da cruz, e um eixo horizontal, que é o plano material. Ou seja, então quando o Sol, o espírito, se manifesta nessa dimensão, ele recebe o corpo físico, que é o ascendente em astrologia. Então, quer dizer, nós fomos crucificados. Então, a cruz de Jesus, ela não é só uma cruz, um madeiro, uma forma de tortura usada pelos romanos. Ela também tem uma representação energética. Uhum. E nós carregamos, cada um, a nossa cruz, que carregamos o corpo, não é isso? Uhum. Que tem sofrimento, que tem doenças, tá entendendo? E o Brasil então, o Brasil carregou isso até na moeda, né? Até na própria moeda do país, o cruzeiro, né? O cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo. Né? Uhum. Então, a cruz, você vê que essa cruz aí está naqueles ensinamentos do Le corps et l'âme, né? O corpo e a alma do menino, como é o nome Kardec? Hã? Tá falando de quem? De Kardec? Não, Kardec não. O que estruturou as coordenadas e abscissas, que inclusive o Sérgio Felipe Oliveira fala dele, que diz que a alma, a glândula pineal, né, é a alma René do Descartes. corpo, né, o centro. René Descartes. Descartes, pronto. Ele é que estruturou esse eixo de abscissas e ordenadas, que é realmente a cruz, né? Uhum. E toda a geometria, tudo é baseado nisso aí, entendeu? Então você vê um matemático e filósofo, percebe? Então, porque se não fizer
essa junção da ciência, né, com a filosofia, a pessoa fica, vamos dizer, orbitando em torno de uma terra plana, vamos chamar assim. Você falou uma coisa interessante aí, eu até, na hora que você falou, eu fui buscar o assunto aqui, porque eu tenho esse registro, né? É claro que é um argumento que não é para ser discutido, mas é só para ser lido mesmo. A argumentação de Wilson W. da Mata, né, um livro dos anos 40 sobre a Umbanda de Todos Nós, ele diz que a origem real, né, científica e histórica da palavra Umbanda vem de exatamente o que você falou, né, o ponto, a linha e o circunferência, o triângulo e o quadrado. Ele está falando da linguagem de Umbanda, né? Aí ele diz o seguinte: isso é como é antigo isso, né? Que suas correspondências essenciais formam ou significam Adam, Eva, Adamã, ou Adão, Eva, lei, ou regra, de acordo com os valores e a própria expressão fonética dessas 5 figuras no dito alfabeto adâmico, que se pronunciam precisamente como se formam, da seguinte maneira: em linha horizontal ou em linha vertical, sendo de baixo para cima, conforme a escrita. Adam, né, de Adão, ADM, então linha, triângulo, ponto, né, e Eva, EVM. Olha que interessante, isto é o mesmo que Adão, Eva, lei ou regra. Está se falando de lei, né, racional, a lei da Umbanda, a lei do cosmos, a lei do universo. Ou seja, por analogia, pai, mãe, filho. Ou mais especificamente, o princípio absoluto, Adão, que atuou na natureza, Eva, gerando o mundo da forma, regra. Interessante isso. Você falou em círculo, falou em linha, falou em quadrado, exatamente e triângulo, né? Exatamente o conceito de uma língua antiga, do vatano ou ariano, se eu não me engano. Eu estou até tentando avançar aqui o livro. Esse livro ele teve uma segunda edição dos anos 50, mas é dos anos 40, se eu não me engano. Então ele dá a origem da palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que ele fala que é uma palavra perdida, né, que traduzem da forma, e essa tradução ela vem do latano ou ariano. Estou tentando falar com você. Ele diz assim: as características são encontradas ainda no alfabeto ariano e nos sinais védicos. Os Brahmas conservaram apenas a primeira representação gráfica, o Aum. Isso é usado até pelo budismo, né? Aum, e pelos indianos também, que representam, que dizem ser a palavra impronunciável. Olha, a gente está falando de Yahweh, que é judeu, né, hebraico, e aqui ele fala da versão da língua do impronunciável. Se o Yahweh, né, que eles já acham que é a palavra que não deveria ser pronunciada, o impronunciável, ele fala também que o Aum dizem ser a palavra impronunciada, né, que invoca os mistérios dos cânticos litúrgicos sagrados. Então, interessante falar sobre essa língua primitiva, né, e a origem da vida, em termos de tradução, no princípio racional, sobre Adão e Eva, na língua, né, na língua original da palavra vatano ou ariano, onde Adão, né, representa a água, Eva representa a terra, e na visão do racional superior claramente explicado, a fusão dessa água com essa terra e a geração dessa vida, que é muito bem definida com base, com lógica na cultura racional, gera essa lama ou esse barro. Então, definir que o homem veio do barro é essa fusão entre, como ele diz aqui em Adam e Eve, né, Adão ou Adamã, onde essa fusão entre água e terra, ou Adão e Eva, na tradução literal do Vatano, faz essa fusão de vida energética que gera o homem, aspas, né, literalmente traduzido errado, do barro, né? Entendeu? A massa, né, a matéria, né? Sim, a matéria. Na leitura cristã, no caso, né? Porque esse entendimento aqui é de uma linguagem védica muito antiga, né? Deus fez na teologia, né? Uhum. A gente tem essa noção de que Deus fez o homem do barro, não é isso? Uhum. O que representaria os elementos da natureza. Uhum. Como você colocou sabiamente aí, a etimologia de Adão e Eva, né? Uhum. Que representa. Por isso que nós tínhamos um quadro, quando nós divulgávamos cultura racional aqui nas rodoviárias, tinha o pingo d'água.
Aí tinha o cavalo e o pingo d'água, a galinha e o pingo d'água. Então, aí o racional fala, a planta da máquina humana feita num pingo d'água. Olha que engenharia é essa. A máquina humana feita num pingo d'água. Com toda a genética lá, todo o mapeamento, a cor dos olhos, tudo está ali naquele pingo d'água, né? Então, essa água que era a planície racional, né? Que com o calor do sol, que não era ainda sol, era um sol em formação, porque se a energia nada se perde, as energias perdidas pelos primitivos habitantes que saíram do mundo racional, né? Esses habitantes perderam energias, e essas energias, seguindo um curso natural de transformação, formaram todo o universo conhecido, o Sol, a Lua, as estrelas. É assim que o racional ensina, percebe? Então, se o Sol é formado pela nossa essência, por isso que nós precisamos dele. Por que o reino vegetal e o reino mineral são os reinos de sustentação do reino animal? Então, nós temos aí as nossas virtudes, as nossas energias primitivas, dentro desses elementos, né? Que são os 4 elementos: fogo, terra, ar e água, né? Ativada pelo 3, que são os 3 mundos. Aí vem o 12, 3 vezes 4, 12, que é a representação do universo. Veja que matemática bonita, né? Essa matemática dos elementos, né? A formação de Adão, a formação de Eva, porque eu vejo assim a literatura teológica como uma alegoria, certo? O pai pergunta, a criança pergunta ao pai: pai, como é que eu fui feito? Aí o pai, cientista, diz: ora, os espermatozoides que foram inoculados na mulher, né? Fizeram o acasalamento com o óvulo, gerando o ovo. Aí a criança diz: peraí, eu nasci de um ovo de galinha, né? Quer dizer, então, é mais simples você usar uma alegoria e dizer: a mamãe comeu uma sementinha, e essa sementinha cresceu na barriga da mamãe, até que a criança evolua para receber uma orientação científica, vamos dizer assim. Ela tem que aceitar uma alegoria, entendeu? Aí vem o racional superior, não sei se é na réplica, não sei se é na tréplica, que ele diz o seguinte: a alta corte suprema de astrologia teve uma forma trabalhosa de dar causa e diferença dentro da mesma classe, de modo que não houvesse entendimento. Ou seja, a planta humana, ela não é um acaso, ela teve um planejamento de trazer de volta as energias que saíram daquele ponto do mundo racional, entendeu? Isso nada é por acaso. Então, se a alta corte suprema de astrologia, que elaborou essa planta humana, e o racional ainda fala, depois da forma feita no chão, foram plantados os vírus de composição cósmica. Vírus de composição cósmica, não esses vírus degenerados de hoje em dia, certo? Então foram plantados os vírus, e cada um com a sua incumbência de gerar os órgãos, o pulmão, o coração, entendeu? Isso é uma forma, vamos dizer, uma figura metafórica que o racional usa para explicar a formação humana, do nascimento do chão, da terra, né? Tá entendendo? Então, essa composição, que é a alta corte suprema de astrologia, eu não sei qual é o fascículo, não sei se é réplica ou se é tréplica, que ele fala isso, entendeu? Que nós somos programados. Eu acho que Benjamin Franklin, não sei quem foi, que disse uma frase muito interessante aos negacionistas, vamos dizer, aos ateus, né? Que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam. Em certo ponto, eles têm razão.
Porque existe o Deus que o homem criou e existe o Deus que criou o homem. É diferente. Então o Deus com atributos humanos, que castiga, que premia, esse Deus é o Deus que o homem criou. É o Deus que é fiel. Fiel a quê? Entendeu? Então, aí subjugaram essa linguagem toda teológica, entendeu? De dizer, você é temente a Deus? Às vezes me perguntavam isso os evangélicos que vinham me doutrinar. O senhor é temente a Deus? Eu digo, Deus me livre. Eu não temo a Deus. O senhor não teme a Deus? Eu não, porque ele não é um monstro. Se ele é amor, por que eu vou temê-lo? Eu tenho que temer, é o diabo que vocês tanto criticam que é ruim. Esse eu tenho que temer. Ao Criador, eu tenho que amá-lo, não é isso? E Benjamin Franklin parece que falou isso. Querer que o mundo seja obra do acaso é o mesmo que esperarmos que uma explosão numa tipografia gere um dicionário. Olha que comparação. Exatamente. E o engraçado você falar sobre isso, porque eu tenho um documentário muito interessante sobre essas questões científicas, que é um documentário islâmico, na verdade, mas com grandes cientistas, né, grandes professores universitários, e um dos questionamentos que você mencionou aí, de debate sobre falar com crianças, né, ele disse assim, por que a teoria de Charles Darwin é considerada uma teoria primária, né, e amadora para pessoas de início de formação, mas para os estudantes, né, da evolução, sabem que esses conceitos não são mais discutidos, porque é muito mais fácil educar crianças, né, e esses novos adultos, né, antes de avançar nos estudos, esses conceitos primários, né, e básicos, do que você entrar com debates mais complexos de formação da vida. Então, a vida tem esses contrastes, mais uma vez aí a alegoria da caverna, onde você aprende uma coisa, acredita que é verdade, e depois de um tempo passa a ver que não é, né? Não existe nenhuma relação, nenhuma conexão, nenhuma liga entre o conceito da evolução de Darwin com o ser humano. Então essa proposta foi apresentada durante um período e foi aceita durante muito tempo. A vida tem esses polos, né, de conhecimento e essas fagulhas, esses contrastes, esses fragmentos de racionalismo, né, onde a pessoa, peraí, isso não tem sentido dizer que a vida surgiu de uma explosão e não comprova as diferenças, se a origem é a mesma. Isso é até interessante dizer, se a origem é a mesma energética. A mesma coisa você dizer que dessa explosão surgiu o Sol e surgiu a Terra. E por que o Sol é o Sol e a Terra é a Terra? E se surgiu o Sol e a Terra e são tão distintos, por que surgiu os seres humanos tão diferentes dos animais, né? Então, como é que você justifica a criação da vida na Terra, mas não justifica a criação da vida em Marte, ou em Júpiter, e em Saturno? Então, esses conceitos de olhar para o universo e dizermos que estamos sozinhos no universo já foram vencidos através da ignorância dos anos. Olhar para um universo tão gigante, tão complexo, uma mecânica tão perfeita, e dizer que nós somos os únicos nesse universo é absurdo. Então, eu acho que a ciência, ela vem trazendo na época certa, no momento certo, esses momentos, esses reflexos, essas faíscas e fagulhas de reflexão e dizer, peraí, não tem sentido. Então esse documentário que fala os sinais da existência de Deus, que é um documentário científico, né, voltado para grandes professores de grandes universidades ao redor da Europa e dos Estados Unidos, refletindo sobre esses assuntos mais sérios, né, assuntos que fazem os cientistas questionarem. Então, dizer que a origem da vida surgiu do acaso, dizer que a origem da vida no universo surgiu de uma explosão, é absurda. É tão absurda e tão incomparável, tão incompatível a explicar a complexa relação, como chama o design inteligente, né, de olhar para as suas células ou para o próprio espermatozoide e tentar definir a complexa formação da vida, ou a estrutura do DNA, explicar esse movimento de rotação do universo, comparar com o sistema de rotação do nosso sistema solar, comparar com o sistema da gravidade, que também tem seu eixo de rotação, e olhar para o DNA e falar, peraí, tem uma relação,
dessas duas hélices, dessas duas serpentes, desde o Antigo Egito, né, que já se fala nisso, dessas duas serpentes, elétrica e magnética, formando a vida. E eles olham, não tem sentido você dizer que isso é fruto do acaso. E nesse documentário ele fala exatamente isso, né? É que há uma lei física para explicar isso, e essas leis elas não casam, elas entram em conflito, né? Como é que você vai dizer, através dessa perspectiva, que o universo foi formado do acaso, né? Como é que você vai prover uma explicação profunda, dizendo que uma consequência inevitável dessas leis, né, da argumentação do Big Bang? Então a frase dele é o seguinte, literal, porque existe uma lei, né, cuja gravidade do universo pode e será criado de si mesmo, né? Então eu estou fazendo uma leitura aqui de um texto que passou até, eu tenho que voltar ele aqui rapidinho, né? A leitura é porque existe uma lei, né, no qual é a gravidade, e o universo poderá ser criado dele mesmo e de nada mais. E de quem é? A frase de Stephen Hawking. Então ele tem essa visão e esse entendimento equivocado, dizendo que tudo que surgiu dele mesmo e foi um acaso, e tudo isso é fruto de um acaso. A vida inteligente, o design inteligente, a criação do DNA é um acaso, a criação da ideia de evolução planetária nesse conceito de vida do universo é um acaso, o Sol é um acaso, né? As diferenças da vida terrena e de todos os seres vivos são um acaso. Então são conflitos antigos que foram discutidos nos últimos 5.000 anos, né? O nosso entendimento da caverna é que todas essas religiões apresentaram as suas versões, e está aí o porquê que a cultura racional fala o verdadeiro Deus, a origem verdadeira da humanidade, porque a gente vem falando sobre isso durante gerações e gerações. As discussões existem até hoje, né, tanto no meio científico quanto no meio religioso. As certezas estão espalhadas ao redor do mundo, todos dentro de suas cavernas, todos vendo fragmentos de uma realidade, com razão de ser, porque é uma etapa evolutiva e o ser humano vai evoluindo à medida que ele vai entrando na era certa, no momento certo. Essa é a era racional, desde 1935. Então você que está ouvindo, que tem uma ideia mais profunda do universo e deseja entender mais a fundo, é necessário que você pelo menos tente, né? Como disse o Albert Einstein, o que é importante é que você perceba, né, essa ideia de não querer julgar antes do tempo. Dê você essa condição de você analisar a cultura racional com profundidade. Ouça aí o conceito de Ralph Waldo Emerson, né, que a sua mente vai expandir para uma nova ideia e vai ser impossível a sua mente voltar ao tamanho original. O entendimento do Big Bang vai ser muito mais claro. O entendimento do próprio Deus aí, da pesquisa, né, de Spinoza, da pesquisa de Albert Einstein, esse desejo de procurar alguma coisa além e muito além da religião. E no final, mais uma vez, para a gente fechar o programa com essas palavras finais, meu irmão, lembrar que condenar sem investigar é o ápice da ignorância, de Albert Einstein. Então, se você pelo menos tentar assim, vencer a primeira barreira dessa linguagem popular, dessa abordagem humana, né, onde o culto e aquele que não teve essa mesma capacidade de busca pela cultura, o rico e o pobre, né, o grande e o pequeno, todos têm acesso à mesma fonte de informação em uma linguagem comum a todos, né? E vai ter em seus momentos as suas linguagens mais complexas para atender o gosto de todos, as necessidades de todos. Então eu faço aqui um convite, encerrando do meu lado, essa reflexão profissional, se você é da área, essa reflexão metafísica, se você é da área, essa questão mais filosófica, se você é da área, para tentar entender que cultura racional não se define em um livro. É um conhecimento profundo. Assim como qualquer conhecimento universitário, você precisa de tempo, de dedicação, de estudo, mas é garantido, né, a sua satisfação de encontrar as suas respostas, como atendeu a satisfação de grandes profissionais da área, de grandes professores acadêmicos, né, das mais renomadas universidades do Brasil e fora do Brasil. Então a gente tem aí uma longa jornada não só para trazer a teoria e a satisfação de entender a vida do universo e a formação da vida terrena, quanto na parte prática, né, na sua vida pessoal.
Meu irmão Dentinho, a palavra com você aí. Meu irmão, você realmente é uma inspiração, viu? Porque você foi muito feliz no mito da caverna, porque inclusive o racional superior já falava nessa caverna. Se você trocar em miúdos, quando o racional diz que quando essa parte que desceu do mundo racional, certo? E hoje estão aí num buraco, olhando aqui para cima, lembra dessa parte, né? Exatamente. Ele já estava falando da caverna. Sim, exatamente. Já falando exatamente. Porque veja bem, é um princípio da física. Quando a luz muda de elemento, ela sofre uma refração, não é isso o nome? Ou seja, o índio que está olhando o peixe do lado de fora da água, para ele atirar a flecha, ele tem que calcular esse desvio, né? Que a luz sofre ao mudar de elemento do ar para a água, não é isso? Na refração, eu acho que é esse o nome. Então, se nós saímos de um plano cósmico, certo? E chegamos a essa materialidade, a materialização, nós mudamos de ambiente, não é isso? Então há uma refração da luz. Então essa caverna, esse mito da caverna, ele já está presente na criação. O racional fala disso. E hoje se encontram aí nenhum buraco, olhando aqui para cima. Então nessa descida, nessa transformação que nós passamos, né? Eternidades e eternidade, como o racional classifica. Então nós estamos aqui num buraco, nós estamos numa dimensão, nós estamos no inférium. A palavra inferno é o inférium. E onde nós somos dependentes de tudo, de todos os elementos, fogo, terra, ar, água, minerais, vegetais, nós somos dependentes, nós não somos superiores. Percebe? Então teve uma organização, teve um projeto, isso não foi um acaso, né? Aí começou as deturpações, as refrações filosóficas, teológicas, né? Foi Deus que quis assim, foi Deus que fez assim. Exatamente. E começaram assim. Exatamente. Começaram a simplificar excessivamente. Eu tenho uma aqui de um poeta cearense, Antônio Bandeira, uma coisa assim. Chama-se Poema da Existência de Deus. Para mim, é uma unificação fantástica. Porque ele começa dizendo assim: Deus está nas ideias de Platão, Aristóteles, Confúcio, Cícero e Dante, Gutenberg, Barreira, Galeno e Kant, Leonardo, Beethoven e Salomão. Quem afirma que Deus é ficção é nocivo, pequeno e ignorante. Para o mundo é insignificante, porque Deus é a própria inteligência, é a luz sublimada da ciência, transformando uma célula no gigante. E aí vai, é bem longo. Lindíssimo. Deus está no sol quente e causticante, nas camadas sutis e argilosas, nas chapadas das serras arenosas e nas cascatas do bosque horripilante, na jornada saudosa do emigrante que vive a sofrer e não se maldiz. Deus existe no caule e na raiz, na bondade, no amor e na esperança, e no sorriso inocente da criança que não sabe o que é ser infeliz. Deus está no voar dos colibris, a única ave que voa marcha ré, bota marcha de força e não dá fé, que a cabeça está perto do chassis. Deus existe nos verdes alcantis e nos talhados globais que o mundo tem, no chacal, no pavão e no vem-vem, na floresta assombrosa e no arbusto, e na caneta de ouro do homem justo, que não rouba o tostão de seu ninguém. Deus existe no mar com suas tonas,
nas colcheias dos vates nordestinos, no sussurro dos córregos cristalinos e nas jazidas de ouro no Amazonas, nas ingênuas libélulas que são donas das gotículas de orvalho da manhã, na gaivota do mar, na jaçanã, no segredo do fogo e na centelha, e no zumbido sonoro das abelhas, festejando o partido de milhões. Deus está no foguete, no avião, nas emendas do paralelepípedico, na ciência da mão do próprio médico que tentou transplantar o coração, no relâmpago, na chuva e no trovão, e nas fagulhas que vão na correnteza, na paixão, na humildade e na nobreza, nos tecidos da teia de aranha e no poeta no pé de uma montanha, recebendo as lições da natureza. E ela é um pouquinho mais longa. Mas você não poderia... Eu quase que eu cometi um erro em te interromper, porque eu achei que tivesse terminado. Ela é tão bela quanto o fechamento do programa. Eu acho que você não poderia fechar de forma mais bela, trazendo uma poesia tão linda, tão profunda e verdadeira, na verdade. Indefinível, né? Indefinível. A esse ser indefinível. Eu acho que é Antônio Bandeira. Eu escutei essa poesia a primeira vez na voz do Patativa do Assaré. E eu pensei que era dele essa poesia, porque ela é de uma profundidade e de uma elevação tão grande. Sim. Que é a verdadeira união. Exatamente. Porque se Deus está em tudo, certo? Aí está a união dos versos, percebe? Sim. Então aí veio as refrações que causaram a confusão, né? A pessoa viu uma coisa, e a caverna, você trouxe muito bem esse tópico. A caverna era uma ilusão, e é uma ilusão, entendeu? Hoje nós estamos chegando a uma clarividência racional, com conhecimento de cultura racional, que é uma cultura cósmica, como você bem citou, né? E de uma forma, numa linguagem popular, uma linguagem simples, humilde, né? Entendeu? Então nós estamos aí nessa transição entre peixes e aquário, mas nós ainda estamos vivendo a era pisciana, a era dos fundamentalismos religiosos. E aquário, que é a tecnologia. Aquário é regido por Urano, e Urano rege tudo que é tecnológico, inclusive a sua área, né? Que é uma área de tecnologia, percebe? Então nós estamos entre uma fase e outra. O pensamento, ele secou, mas não acabou, não. Percebe? É uma transição natural, né? Transição natural. É isso, exatamente. É o fim de uma era, fim de uma era e o início de outra. O fim de uma era do pensamento filosófico, do pensamento científico, e o início de uma nova era da racionalização dos povos. Inclusive, conversar contigo e sobre cultura racional, não tem noite nem dia, eu não percebi o tempo passando, e você diz, o encerramento, eu digo, vixe, já passou 2 horas, 1 hora. Isso acontece constantemente. Eu acho maravilhoso, é o que você falou bem, a gente quando descobre, nós somos esses escravos, você que está ouvindo, esses escravos libertos da caverna de Platão, que nós tivemos essa felicidade de encontrar a luz verdadeira, e nesse contraste, que no início foi um pouco difícil adaptar à vista, né, essa diferença, mas a nossa felicidade maior, na verdade, é retornar à caverna e procurar passar esse conhecimento a todos os outros que desejam também se libertar das suas fantasias, das suas limitações, às vezes religiosas. Veja bem, o conceito religioso já nos limita, né? Já nos separa tanto. O conceito científico já nos limita e nos separa. Então, sejam bem-vindos à fase racional, nesses 90 anos da fase racional. Sejam bem-vindos ao mundo racional, que já se encontra presente na união dos dois mundos, o mundo superior e o mundo inferior. Sejam bem-vindos à racionalização dos povos, nesse programa que a gente tem o foco de um público bem específico, não é, meu irmão Dentinho? E que vocês possam adquirir esse conhecimento racional da forma que sacie essa sede de conhecimento aos que verdadeiramente desejam abandonar, né, essa falsa sensação de certeza para a certeza absoluta
da imagem verdadeira das coisas como são, da vida como é e da luz divina, da luz de Deus presente em suas vidas. Um abraço a todos aí, um abraço meu irmão Roberto Sampaio, como sempre, maravilhoso, poético, profundo, o seu lado filosófico, o seu lado espiritual, muito bonito. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, eu que lhe agradeço a oportunidade de poder falar, como diz a Coralina, feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. E eu sempre estou aprendendo contigo, eu sempre, ao conversar sobre cultura racional, a gente evoca todos os conhecimentos como se fosse um rosário de contas, né? Uhum. Que é uma lição do primeiro volume. A vida é um rosário de contas, né? Cada conta contém um passado, cada conta um período de vida. E assim, cada período com seus transes bons e maus, né? Uhum. Rosário da vida, muito linda essa lição. Então eu fico feliz, Will, estou aqui sempre à disposição da cultura racional, da RCTV, certo? E fico feliz de conversar com você, parece que eu reaprendo o que eu acho que sei. Eu aprendo com você, com a beleza e com a profundidade do teu conhecimento. A gente está aprendendo um com o outro. A nossa jornada é uma jornada de aprendizado mesmo. É por isso que o nome é estudante de cultura racional e não professor de cultura racional, né? A gente está aqui para estudar e para aprender e para entender, e cada um com o seu pouquinho, né? Cada um com a sua ligação aí nesse plano que é a tua área de estudo, né? Com os astros, que eu também sempre fui um apaixonado por esse universo, né? E desde a minha infância que eu passei olhando, ouvindo como é que chama aquela banda que tocava, que tinha muito no Jornal Racional? Era Angélix? Como é que era o nome dela? Que era tema do Jornal Racional, tinha muita música, Angélix, eu não lembro mais, dos anos 80, ouvindo essas músicas cósmicas, né, com essa linguagem cósmica, e olhando para o cosmos, para os astros, né, vendo os habitantes no espaço. Então, essa área que você se aprofundou e que você estudou é uma área tão importante para nós, né? Nós abandonamos o alfabeto astrológico por mais uma das muitas rebeldias do ser humano. Abandonamos a fonte de vida mais rica e mais pura, que é a essência do cosmos, e é por isso que a gente começou falando de cosmos, né? Que a cultura do cosmos está na Terra, e a gente encerra aqui falando a cultura do cosmos, a cultura do verdadeiro Deus está na Terra. Eu faço esse convite mais uma vez para a gente continuar falando sobre cosmos no próximo programa com o nosso irmão Roberto Sampaio. Até breve e a gente se vê no próximo programa. Salve, salve. Salve, salve, irmão. Um abraço a todos os nossos ouvintes e irmãos. E luz, paz e amor, né? É isso aí. Um abraço, irmão. Muito grato aí. Salve, salve.